Mas suponhamos que ele estivesse bem fisicamente. Isso é planejamento. Agora, quando você se planeja, até a janela de meio de ano, você consegue enxergar os gargalos do seu time lá atrás. Fala, putz, agora eu não consigo trazer um meio-campista. Mas se eu esperar, tem um fulano aqui que eu sei que vai ficar sem contrato e é exatamente o cara que eu preciso. Deixa eu começar a falar com ele. Entendeu? Foi o que aconteceu, por exemplo, com o Rafinha e Felipe Luiz em 2019. Mas aí a gente vai rodar e nós novamente vamos cair no resultado. Você pode ter feito um baita planejamento do seu ponto de vista. Mas só um vai ganhar. Mas Por é isso, que o futebol é legal. É por isso, porque você pode achar que fez o melhor planejamento possível e depois dá tudo errado, a sua bola não entra. E sabe o que vão fazer com você? Vão trocar. Mas a bola não entra por acaso. Mas aí cabe ao dirigente ter noção do projeto que ele está comandando, ter capacidade, noção futebolística. Ó, tô trocando o time inteiro aqui, porque eu entendo que daqui 3 temporadas eu tenho condições de brigar. Aí você não pode ser suscetível à pressão externa, por exemplo, algo que no futebol brasileiro é o que mais tem. Torcida entrando em CT de clube para cobrar com a conivência de dirigente. Você muitas vezes fica assistindo ao bate-papo, entre aspas, né, de torcedor. Exato. Você tem que ter a noção do que é que você está fazendo. A sua chance de ganhar aumenta muito. Eu acho que é muito difícil você controlar o planejamento. Não é melhor a gente levantar tudo pro alto aqui e ir embora. Não adianta nada. Léo, assim, Ivan, o que a gente sempre fala, e você usava essa frase, de minha autoria. O Google nos dá o resultado. Então eu vou lá pesquisar. Em 1989, o Botafogo foi campeão carioca. Beleza, foi campeão carioca. Se planejou para isso? A gente vai ter que analisar se foi por acaso. Às vezes é por acaso. Às vezes é por acaso. Ou quando você vai ver, você tá ali, caramba, eu tô aqui, olha onde eu cheguei. Aí são 2 jogos, você é campeão. O Milito foi extremamente criticado na temporada passada. Ele chegou a 2 finais. Sim. Se o Atlético Mineiro, extremamente criticado, com o Milito sendo questionado o tempo inteiro, se ele ganha a Libertadores e a Copa do Brasil, ele terminaria como o melhor time da temporada. Sim. E ninguém ia falar sobre planejamento. O que eu quero colocar é muito difícil estabelecer um planejamento em janeiro e cumpri-lo à risca até dezembro. Porque o camarada se sujeita à pressão da arquibancada. Não é, porque você não controla determinadas situações e você é obrigado a fazer ajustes. Olha o que é o Flamengo agora, depois das contratações. Não, mas essas contratações, aí você vai ao encontro do que eu estava falando. Essas contratações, de repente, elas foram planejadas lá em janeiro. Eu não tenho essa informação. Então ele rifou o primeiro semestre? Não, foi campeão carioca. Então, ele não conseguia, naquele momento, fazer aquele tipo de contratação. Perfeito. Mas ele esperou. Tava com caixa Isso zerado. é planejamento. Eu tô esperando aquele cara vai chegar pra mim, nessa data aqui eu vou contratar. Mas foi o que aconteceu com o Botafogo na temporada passada, gente. Não. O Botafogo abriu caixa na metade do ano, trouxe as peças. Então, mas trouxe as peças certas. Tudo bem. O que eu falo, com dinheiro e com poder de sedução para chegar para um cara desse e falar, meu irmão, você vai morar na França depois, hein? Você vai ficar 6 meses aqui, eu sei que você é bom pra caramba, nós vamos brigar por título e tal. Quanto você quer? Ah, eu quero tanto. Tá. Aí eu chego lá, ligo no Bet, no caso do Luiz Henrique. Custa quanto? 20 milhões de euros. Toma, tá aqui. Vem, Luiz Henrique. Mesma coisa no Atlanta United. Quem é o Bambambam aqui? O Almada. Jogava pra caramba no Vélez. Já sei que esse cara é bom. Almada, é o seguinte, você vai jogar lá no Crystal Palace. Não foi o caso, mas eu tô falando aqui de uma possibilidade que poderia ter rolado. Pô, legal. Quanto você quer? Tanto. Beleza, eu te pago. Aí liga lá no Atlanta United e fala, então, meu irmão, quero levar o Almada. Quanto custa? 30 milhões de dólares. Tá aqui na mão. No caso, nem pagou ainda, hein? O ponto é, são 20 times no Brasileirão. O Kleber trouxe aqui o BBB. 12 já trocaram de treinadores. Calma, uma troca vamos colocar normal na temporada. Uma troca de treinador, ou seja, 2 treinadores na temporada. Mas qual a chance de um time que trocou 2 e um time que trocou 6? Quem você acha que vai se dar melhor na temporada? Mas perceba os times que trocaram mais de uma vez. São times que você não vai esperar muito ao longo da temporada. Pode traçar o melhor planejamento, os caras vão sofrer. Então, o Botafogo os caras vão sofrer. Porque o planejamento, mais uma vez, a palavra planejamento, às vezes a gente fala como planejamento que deu certo, resulta em título.
Você vai olhar para uma equipe que está extremamente endividada e vai entrar na temporada apenas para permanecer na primeira divisão. Pode ter certeza que o planejamento foi alcançado ou foi cumprido. O objetivo foi alcançado, ele permaneceu na primeira divisão. Ele vai ser extremamente criticado. Há caminhos diferentes para isso. Vai ser extremamente criticado. E a gente está falando de um time que tem a régua mais alta para outros que tem a régua lá embaixo. Aí, convenhamos que a pontuação é outra. A gente sempre entendeu a janela de janeiro, a janela mais importante lá atrás. A janela mais importante que você monta o elenco e depois você fazia correções na metade do ano. Hoje, algumas equipes já adotam a metade do ano, uma janela que precisa ser importante. O Flamengo fez certo. Não, mas ele não rifou o primeiro semestre. Mas o Flamengo tem uma particularidade que é o que o Léo falou. Por quê? O Flamengo estava zerado no início do ano. O Flamengo não tinha dinheiro. Sim. Caixa do Flamengo estava zerado. Por quê? Comprou terreno para fazer estádio, gastou muito dinheiro para trazer Plata, Alcaraz, que já foi vendido, Michael de volta pagando salários e luvas, sem pagar direitos federativos, mas enfim. O Flamengo, ele fez ali uma janela muito importante no ano passado, comprando terreno para estádio. Então, ele chega numa nova gestão com o caixa zerado, né? Então, quem vem? O Juninho, que é um jogador de scout. O Juninho é um jogador 100% de scout. Você vai pagar 5 milhões de euros, tá? E vamos assumir o risco aqui. Não deu certo. O que acontece? O Flamengo fatura, já que a gente está citando esse caso, 150 milhões de reais só para disputar a Copa do Mundo de Clubes, né? Em bonificações, por ter chegado às oitavas de final. Faz um ciclo de vendas espetacular. Vende o Alcaraz, vende o Gerson, vende o Wesley, vende Fabrício Bruno. Chega nesse estágio podendo gastar. E aí é possível fazer uma contratação de 22 milhões de euros para trazer o Samuel Guilherme. Quer mais do Flamengo ainda, o que para mim é um acerto? O Flamengo quer um centroavante de um perfil diferente do Pedro. Estou errado? Não, é verdade. O Flamengo tentou o Tati Castelhanos, o Flamengo buscou o Beltrán. Não conseguiu chegar a um acordo com os caras. Ok, agora eu não vou contratar esse centroavante. Eu vou esperar a próxima janela, quando eu terei outras oportunidades. Talvez eu passe a voltar nesses mesmos atletas, caso o Andréas Pereira no Palmeiras. Mas eu vou analisar outros caras, vou chegar ao perfil que eu preciso, que é um centroavante de mais mobilidade que saia da área. Isso é planejamento. Isso é planejamento. Sabe qual teria sido mais uma vez planejamento para o Botafogo? Rapidinho. Fala. Talvez vocês concordem comigo, tá? O Arthur Jorge queria uma renegociação contratual. Ele tinha um contrato vigente, né? Ou seja, o John Textor tinha a prerrogativa de chegar e falar, não, meu irmão. Não dá. Vale o escrito. Você assinou aqui e tal, está escrito. Mas poderia ter feito uma renegociação ali. Beleza, você ganhou Libertadores e Brasileiro. O brasileiro não via para o Botafogo desde 1995. O Libertadores, como disse a Isa, um título inédito. Será que não vale valorizar o técnico? Será que vale tratar o Botafogo, como a gente falou aqui no início da temporada, como um clube satélite, sendo que a holding dele era o clube mais bem sucedido? Agora não adianta espernear, o Botafogo tem um dono, que você sempre fala por aqui. Mas é verdade. Dono vai fazer o que quiser. Mas é verdade. E se ele der títulos para o clube, ninguém vai questionar nada. Essa é a grande verdade. Mas ele está num caminho perigoso. Esse castelo de cartas vai ruir daqui a pouco. Sim, eu concordo com você. Só para a gente encerrar, senão a gente não consegue tocar o programa. Desculpa. Vamos lá. Você pega o Palmeiras, tá? Era necessário fazer uma reformulação. Acho que todo mundo aqui concorda que era necessário fazer uma reformulação, beleza? Claro. O que o Palmeiras fez? Pegou o dinheiro que ele tem e ele pode, mais de 700 milhões de reais, e contratou os jogadores. Eu acho que o Palmeiras, ele contratou bem. A gente pode discutir um ou outro, mas são nomes que podem vingar no Palmeiras e foram escolhidos a dedo ali pelo treinador, beleza? Beleza. Ok? Sim. Então, tá dentro do planejamento, beleza? Daqui 15 dias, a temporada pode acabar para o Palmeiras. É improvável. É improvável, mas pode ser que acabe. Mas aí Mas você está pensando no curto prazo. Calma. Você vai chegar lá. Calma. E o que vai acontecer, ou o que pode acontecer, hoje é informação, depois das duas eliminações para o maior rival, dentro do planejamento, certo? Porque estava passando por uma reformulação, as duas eliminações podem fazer com que o treinador mais longevo do futebol brasileiro decida não ficar.
Mas é isso que faz o futebol ser especial, Ivan. Por isso que eu tô falando, o planejamento, nós falamos tanto em planejamento, Mas e eu qual é o acho plane- interessante qual é que o você... planejamento da diretoria do Palmeiras? Hã? Qual é o planejamento da Não diretoria é do ganhar... Palmeiras? Que ele Ganhar permaneça. agora tá no Que ele lucro. permaneça independentemente do que aconteça até o fim do ano. Sim. Isso é planejamento. Se ele vai querer ficar ou não, já são outros 500. Por que Aí ele não quer depende ficar? dele. Por que ele não quer ficar? Da pressão externa. Pela Da pressão externa. E por que existe Mas pressão Se o externa? profissional não quer Por conta do resultado. Se o profissional não torcedor. quiser ficar, aí é problema dele. Você tem como meta renovar com o seu treinador. O Abel Ferreira é o técnico do Palmeiras até 2027, se depender de Leila Pereira. Isso é o planejamento dela. Assim, se você ó. vai conseguir segurar esse cara, aí já são outros 500. Porque ele tem a vontade própria dele, ele tem a família dele, ele tem o dia a dia dele. Aí são outros 500. Mas o planejamento está traçado. A reformulação foi feita. E Os você vai jogadores sofrer. foram contratados. Você vai sofrer. Mas cabe ao dirigente Bancar. saber sofrer. Bancar. A gente fala muito de saber sofrer. É, saber bancar. sofrer, Você tem certeza de que o seu planejamento está sendo bem feito? Então banca. Se o Palmeiras não for campeão, e para mim tá, o planejamento do Palmeiras é extremamente correto. Foi um ótimo planejamento que o Palmeiras fez para 2025. Não sei se o Palmeiras vai ganhar Não o é Brasileiro. garantia. Não sei se o Palmeiras Não é vai ganhar a garantia, Libertadores. exato. E não é Mas isso é que vai melhor, pautar um Ivan. bom planejamento ou um mau planejamento. Quer ver o adversário do Palmeiras? River Plate. Tá mal. Gastou 50 milhões de dólares no início do ano para montar o time. Trouxe jogador campeão mundial, trouxe Montiel de volta, trouxe Acunha, botou o Mastantolo ainda para jogar o primeiro semestre, fez a farra, uma rapa no mercado, trouxe o Marcelo Galhardo, isso aqui não tem como dar errado. Qual é o planejamento do River? O Mastantolo foi embora, e aí? Você olha pro time do River hoje, você fala o quê do River?